E aí, Jé, sobre o que foi dito aqui, esse tema que os meninos trouxeram, o que pegou pra ti? Peraí. Deixa eu ver se... Essa lombada hoje quer dar uma fala depois, nós vamos depois para ir para Jesus. Nelson, chega já aí. Dá um alô aí, velho. Alô? Essa vida, nessa jornada. E com os altos e baixos é que a gente vai, a gente vai se ajustando, né? Bom, vamos lá. Só para reforçar aqui, somente para o Eduardo que está vindo aí, né? A gente filma em alguns momentos, Eduardo, mas para que a gente acredita que tem um conteúdo muito forte aqui dentro, né? E de todos nós mesmo. E Deus de alguma forma. Alô, teste, som, teste, som. Acho que o Paulo está trazendo aí algo a respeito de. Acho que até a gente estava conversando um pouco aqui, né, Paulo? Isso, de José, isso mesmo. Nós vamos reparar, é o que nós conversamos aqui hoje, é a vida de José. Porque, tudo bem, podemos até questionar, pô, José errou em contar os sonhos dele para os irmãos, porque vamos ser bem francos. José era o filho mimadinho, né? Jacó amava José, era o filho preferido dele. Então, os outros irmãos não gostavam dele, porque ele é o filhinho do papai. Ele era o vacilão, mano? Ele errava muito, porque ele se achava o filho preferido. Ele sabia disso. Então, ele chegava para os irmãos, ele queria que os irmãos obedecessem ele. Só que ele não era o primogênito. O primogênito, como todos sabem, é aquele que era, saindo o pai, ele que mandava em tudo, ele que comandava. E José não. José era o mais novo. Então, ele não tinha esse poderio todo. Só que quando ele teve aqueles dois sonhos, que ele chegou e falou, olha, eu sonhei e vocês vão ter que se dobrar perante mim, os irmãos já não gostavam dele. Já pensou depois desse sonho, falando que, aí teve os irmãos que falaram, você quer me dizer que nós vamos ter que se dobrar para você? Já não gostavam muito dele, ainda mais com isso, eles já falaram, vamos ter que dar um jeito nesse nosso irmão. Então foi um pouco de arrogância, talvez, José e Talvez tenha sido. Até o pai dele, eu vou colocar aqui, até o Jacó teve que chamar a atenção dele. Mas vamos ler aqui, Gênesis 37, vamos ler aqui a partir do versículo 8, para vocês terem uma ideia quem era José. Olha o sonho dele. O que ele falou? Então lhe disseram seus irmãos, vamos começar aqui no 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram-se seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreceram por seus sonhos e suas palavras. Então, você viu que quando José falou, olha, o meu feixe de molho, vocês sabem o que é feixe de molho, né? Aquele punhado de molho que é amarrado, que fica naquele feixe. Ele colocou, eu tive um sonho que o meu feixe se levantou, e o de vocês
teve que dobrar perante mim. Os irmãos já não gostavam muito da arrogância dele. Aí ele veio me contar isso. Esse foi o primeiro sonho. Olha o segundo, pior ainda. Segundo sonho, vamos pegar aqui. E sonhou ainda outro sonho. E contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. Então aqui ele só não estava dizendo que eram as 11 estrelas, que eram os 11 irmãos dele. Também o pai dele e a mãe dele iam se inclinar. Olha o que ele contou a seu pai e aos seus irmãos. Respondeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu, a tua mãe e os teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Jacó também já não gostou. Mas ele era o queridinho de Jacó. Então, ele teve esses dois sonhos. E os irmãos não gostaram disso. Aí o que aconteceu? Quando Jacó chegou, José, vai lá e me dá um recado para os teus irmãos. E José saiu e foi aonde os irmãos estavam cuidando das ovelhas, cuidando do trigo. Chegou lá para dar o recado. Com a hora que eles viram José vindo, olha, tá vindo o bonzão. Colocando para nossas palavras hoje, olha, tá vindo a figura lá, ó, que se acha que o rei das estrelas. O amostrado. Já aquele mal que estava deles, de inveja, vamos dizer, a inveja dos irmãos era tão grande, porque ele também provocou isso. Aí falaram, então vamos dar um jeito de matar, vamos matá-lo. Para você ver, a raiva era tão grande, o ódio era tão grande que eles iriam matar José. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Então você acha que esse cenário hoje em dia ainda acontece? Nossa, acontece muito. Isso eu ia perguntar para vocês agora. Não acontece isso? Pode ser na nossa família, pode ser dentro da igreja, que alguém pode ver você crescendo. Meu Deus, já incomoda. Aquilo incomoda. Nossa, quem é o Alexandre? Nossa, o Alexandre está fazendo isso. O Alexandre, dentro da igreja, está se destacando. Nossa, e eu estou aqui parado. Isso talvez aconteça dentro da igreja mesmo. Vocês podem ter isso. Me diga uma coisa, já aconteceu alguma coisa na família de vocês? Vamos dizer, a minha mãe e meu pai gostam mais daquele filho, aquele filho deles. E é o preferido. Comigo, meu pai e minha mãe separaram, eles tiveram 3 filhos, meu pai pegou o meu irmão mais velho, minha mãe o irmão mais novo, e eu fui criado por essa avó que eu moro hoje. Viu? Para ver como que é. Nós passamos por isso. Isso acontece conosco no meio da família mesmo, como ele contou. Né? Isso é algo que é natural. O que aconteceu com José, nós podemos passar para hoje. Só que nós vamos ver mais adiante a atitude de José. Ele era mimadinho pelo pai. O pai dele fez uma túnica colorida para ele que não fez para os irmãos. Se fosse hoje em dia, o que seria essa túnica assim? Hoje em dia seria algo muito especial, vamos dizer. O pai tem uma fazenda cheio de gado, cheio de plantações que dá muito dinheiro. Cabra milionário. Isso. E tem umas casinhas alugadas. O que ele faz? Ele dá a casa que vale muito dinheiro para esse filho, e para o outro, te dou uma casinha alugada lá em Almirante Tamandaré ou em qualquer outro lugar. Opa, desculpa! Não!
Não, mas é isso, sabe? Não tô nada contra a Vila Tamandaré, porque eu moro lá perto, então não é. Mas e isso que pode acontecer. E acontece. A gente sabe que acontece isso. Então a gente vê que isso é normal até acontecer na família. O filhinho preferido tem tudo. Não é só no fato de estar em casa, mas vai fazer um testamento, ele fica com as melhores coisas. E aqui fica com as piores. As minhas irmãs, elas falam que sou preferido. As minhas irmãs, elas falam assim, o Wilson é o filhinho preferido da mamãe, porque a mamãe é preocupada com ele, se ele comeu, se ele não comeu, e nós aqui, ó. Tem o mais novo? Eu sou mais velho. Tem o mais Eu velho? sou primogênito. Ô louco. Pois é. Rubem, como eu falei para vocês, era o primogênito. Por que ele perdeu a primogenitura? Porque na época, Jacó ele tinha duas concubinas. Concubinas, vocês sabem que é aquela mulher que acompanha, tem ele, que ele tem a esposa dele e ela, ele faz tudo com ela, mas ela não é esposa. Ela não tem direito como uma esposa. A esposa, sim, tem direito a tudo. Ela é só, vamos dizer, sexo e pronto. Opa, falou do tema bom. Não tinha mais direito do que isso. Então ela não tinha nada. E o que aconteceu com o Rubem? Rubem, ele tinha duas concubinas. Era Bila e Zilda. E esse Rubem foi e teve relações com a concubina dele. Pegou a mulher do pai. Pegou a mulher do pai. Ixi, rapaz. Aí, o que aconteceu? Tirou toda a autoridade de Jacó. Então, o que Jacó fez? Você não é mais meu primogênito. Você perdeu. Então, na Bíblia tem esses casos cabulosos que se fosse botar hoje na Netflix, daria provavelmente problema aí. Sim. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui Gênesis 35, 22. Vamos pegar aqui para a gente tirar as dúvidas. 35, 22 diz... Como é que tu consegue enxergar essa? E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina do seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Então, aqui a gente vê que realmente ele foi lá e se deitou com ela. Chifrou o pai. Ele perdeu a primogenitura por causa disso. Agora eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que teve mais concubinas e mais esposa? Quem que vocês imaginam que seja na Bíblia? Salomão. Mais do que Davi? Salomão passava o rodo, cara. E olha, ele teve... Foi eu que falei, não, foi Rolê, velho. Não, é só porque o microfone não pegou ele, Salomão foi realmente Salomão. Ele teve 300 concubinas e 700 mulheres. Isso era sinal de riqueza, tem muita mulher. Isso a maioria dos reis tinham para mostrar que eram poderosos. Então... Hoje em dia o cara tem muitos carros. Hoje em dia... para mostrar o poder, essas coisas, é mais carro, porque mulher, já pensou ele só teve 1000, né? Quer dizer, que no Brasil acho que não pode, né? Não pode. Hoje você não pode nem ter duas, né? Então... É um crime, né? Isso aí... Mas lá fora acho que ainda pode, né? Alguns países ainda podem. Tem. Alguns países podem. Os países árabes, né? Países árabes podem. Tô falando por questão de interesse, não, é por curiosidade, para a pessoa estar assistindo aí. Só que o que a gente vê sobre José? José, ele era muito dedicado a Deus. Nós vamos dar exemplos de José, vamos dizer, ele foi jogado, quando eu falei para vocês, vamos matar, os irmãos falaram, vamos matar José? Vamos. Aí tinha um poço,
jogaram, como vocês conhecem a história, jogaram ele lá no poço e iam deixar ele morrer ali. Só que estava passando uma caravana. Não vamos matar nossos irmãos, porque Deus pode cobrar o sangue dele de nós. Vamos vender. Até... Que bonzinhos, mano. Aham, bem bom. E para você ver como que é, eles tiraram José do poço, chegaram, venderam. Muitos dizem, venderam por 20 moedas de prata. Não venderam por 20 moedas de prata, porque naquela época nem moeda existia. A moeda veio existir depois de vários anos. Então não era moedas de prata, a moeda nem existia. O que era? São peças de ouro. Entendi. Aí chegava, olha, nós queremos, mas temos 5 peças de ouro aqui. Vocês vendem ele? Vendemos. Pelo cálculo, assim, que eu fiz por cima, pelo que foi colocado na Bíblia, o tanto que hoje seria, nos dias atuais, ele teria sendo vendido mais ou menos por R$800 de... Micharia. Isso, era uma coisa que eles venderam só para Deus não cobrar o sangue. Interessante, Jesus também foi vendido por uma micharia, né? Também. Por isso que falam que José é um símbolo de Jesus Cristo. Porque Jesus também foi vendido, foi quando Judas chegou lá e vendeu e entregou Jesus. Inclusive, não sei se tu sabe, até acho que foi Lady Gaga lançou agora uma música com o título Judas, né? Tá muito famosa essa música, é bem cavernosa a música. Isso é verdade. E tá fazendo sucesso, lógico. E a gente vê que, cara, uma coisa eu falo para vocês, não existe homem, você pode estudar a Bíblia toda, que foi fiel a Deus e Deus largou dele, deixou dele e... Paulo, que tu fala fiel a Deus é o cara que tá indo sempre à igreja, porque no tempo de José, principalmente pra galera que tá em casa, tinha igreja, como é que é? No tempo de José, não havia, assim, igreja como, vamos dizer, as sinagogas. Isso começou já mais, vamos colocar, 500 anos antes de Cristo. Nessa época de José, era o começo ainda. Para você ver, o pai de José foi Jacó. Então, era bem no começo, então não existia isso. Mas eles moravam em cidades, é isso? Moravam em cidades. E o que acontecia? O que aconteceu com José? Tanto que ele foi vendido, o que era uma coisa assim, que nem nós usamos hoje. Cara, eu vou comprar um computador, mas o rapaz está vendendo esse computador por R$2.000, mas ele vale 5. Cara, eu vou comprar. Aí eu compro aquele computador, mas eu já anuncio por 5. Eu ganho. Foi o que eles fizeram. Eles pagaram pouco por José e já foram para o Egito para vender o José no Egito. Paulo, mas isso era comum, vender parentes naquela época? Não era comum. Eles fizeram... Mas tinha escravos? Tinha escravos. Mas que nem no caso de José, ele foi vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Então isso não era normal. Só que a inveja, o ódio que eles tinham por José era muito grande. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, hoje ninguém venderia ninguém, mas, sei lá, se eu isolo uma pessoa, ou se eu ajo de má fé ou de preconceito, eu digo brincadeira pesada, né? Às vezes a gente chama brincadeira, na verdade. Então isso também é uma forma de... Eu não gosto na palavra, mas tipo isolar a pessoa, tipo assim, denigrir a imagem da pessoa, porque hoje na internet todo mundo se esconde, né? Isso mesmo. Como? Excluir? Excluir uma pessoa. Isso. Hoje em dia é isso que acontece. Hoje em dia já... Cancelar. Boa, cancelar mesmo. Não, sim. Hoje em dia já ninguém pode vender a pessoa ou
Se bem que hoje ainda acontece isso, a gente vê com criança, que pessoas roubam criança para vender para os Estados Unidos ou para qualquer outros países para tirarem órgãos da criança lá. Saiu Isso até ainda um, acontece. saiu até um filme, como é? Isso, Não é? Tráfico humano. isso mesmo, acontece até hoje. Acho que teve até um filme que foi bem polêmico em Hollywood, saiu daquele rapaz, que eu esqueci agora o nome, mas ele falava justamente sobre tráfico de crianças, só que para sexo, né? Aham. Tinha uma ilha. Inclusive, não sei se vocês sabem, saiu agora recente agora, dos famosos, uma ilha e tal, essas coisas. Tá bem rolando na internet, essas paradas aí. Esse do arquivo Epstein. Tá a galera toda, né? A galera de Hollywood toda. Nossa. Isso, é verdade. É. E no caso de José, a hora que ele foi vendido, ele chegou no Egito e foi vendido, ele foi vendido para Potifar. Potifar era um líder. Potifar é nome ou é patente? O que que é? Não, era o nome dele. Ele era capitão do exército do Egito. Ele era um homem de poder. E ele foi vendido, chegado lá no Egito, ele foi vendido para Potifar. Só que o que aconteceu com José? Por isso que eu falo, cara, a pessoa nunca perde em seguir a Deus, em ser servo de Deus. É o que nós estávamos falando aqui agora. José foi jogado no poço com 17 anos de idade. Sabe quantos anos ele tinha quando assumiu, como se fosse abaixo, simplesmente de Faraó, como governador do Egito? Ele tinha 30. Foi 13 anos de Deus trabalhar a pessoa. Porque José não poderia chegar lá e Deus colocar ele como governador já rápido. Deus tinha que trabalhar primeiro na vida de José. E foi o que Deus fez. Deus trabalhou quando ele era lá filho preferido, aí começou a trabalhar muito depois que ele foi vendido para Potifar. O que aconteceu com José na casa de Potifar? Tudo que Potifar colocava na mão de José, para José cuidar, aquilo lá triplicava, dobrava. E Potifar começou a ver, nossa, tudo que ele põe a mão, tudo que ele cuida, dobra. Cara, aí o que Potifar, esperto, falou, você vai cuidar de tudo que tem aqui dentro da minha casa. Potifar vivia viajando para guerras, essa coisa toda, e José era quem comandava a casa. Paulo, então, assim, para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, então todo crente, isso pode acontecer com todo crente? Com todo crente. Isso e se por acaso, seja nessa roda aqui, seja em alguém que está assistindo, o cara sentir que tudo que ele está fazendo não está acontecendo isso de prosperar, então ele é tipo um amaldiçoado, como é que você diria? Jamais. Primeiro, vamos pegar a vida de José mesmo. Depois que ele foi vendido para Potifar, cara, ele servia a Deus, Deus fazia tudo que ele tocava, multiplicava. E o que aconteceu na vida dele? A esposa de Potifar chegou e quis seduzir ele. Isso. Foi tentado em tudo, né? Aí a mulher era linda. A Bíblia fala que a mulher de Potifar era muito bonita. E ele resistiu, primeiro, não só porque Potifar era o patrão dele e tinha a maior confiança nele. Primeiro, ele resistiu porque Deus era com ele. Deus, em primeiro lugar, Deus. Segundo, Potifar. Então, a gente vê que ele passou, ele foi preso. Só que, aí vamos pegar um pouquinho do que Deus pode fazer e Potifar também. Quando a mulher agarrou na roupa de José e José não quis e saiu, ela ficou com um pedaço da roupa dele e começou a gritar. Olha, aqui ele me atacou, ele tentou me estuprar e ele tá... Ela usou essa tática. Aí prenderam José, Potifar chegou. O certo o que seria? Mandar matar José. Isso era um comum, escravo, né? Sim.
primeiro que ele era um escravo, como você falou. Segundo, esse aí é um crime que ninguém aguentava. Pô, era a mulher de Potifar. Então, Potifar iria mandar matar, mas não. Primeiro, a minha dedução, ele já sabia que a esposa dele não era da mais certinhas. Então, e ele confiava muito em José. Para a gente fechar, o que José ganhou sendo uma pessoa boa? José foi, vamos dizer, foi o maior homem. Olha, em termos de riqueza, ele se compara apenas com Davi e Salomão. Ele tinha uma riqueza tão grande no Egito que ele comandava tudo, apenas abaixo de Faraó. E Egito era uma potência. Hoje vamos colocar Egito como um Estados Unidos? Isso. Na guerra lá, eles comandavam tudo. E um recadinho para quem está aí em casa, o que eu preciso a respeito de José? Como que eu posso ser como José hoje, assim, se fosse resumir? Olha, para terminar, vamos pegar a vida de José, vamos colocar para hoje. Nós podemos estar passando por problemas que a gente olha assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou fazendo, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Mas não. Deus, a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, como José colocou, José em momento nenhum, ele foi preso, ele foi castigado, ele passou fome, mas ele jamais blasfemou contra Deus. E isso é o que nós temos que seguir da vida de José. Tanto que José foi considerado Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, permanecer firme. Muitas vezes as coisas podem estar erradas, acontecendo muitas coisas erradas na tua vida, mas talvez seja só um preparo que Deus está te preparando para coisas muito grandes lá no futuro. Da mesma forma que aconteceu com José. Hoje eu vi aqui testemunhos e vi pessoas aqui, aqui, falando, olha, está acontecendo isso. Você mesmo. Olha, Deus tem um plano. Vou falar que Deus já tinha me colocado isso quando eu saí de casa. Deus vai te colocar num patamar que você nem imagina o patamar que seja. Hoje você colocou aqui, nossa, passei por uma semana assim muito difícil. Mas não esqueça, permaneça firme. Igual José, permaneça firme e lá na frente você vai falar, agora eu sei por que eu passei por essa dificuldade. Agora eu sei o que Deus estava preparando na minha vida. Isso serve para o José, serve para nós, para Alexandre, para mim, para todos nós. Deus está preparando algo grande para a gente. Se a gente está passando por dificuldade, não faz mal, mas vamos passar com Deus. Porque Ele é que nos dá vitória. Deus não, jamais, Ele te dá uma luta que você não pode suportar. Se você acha que, estou passando por uma dificuldade muito grande, é porque Deus vai te colocar em um patamar enorme, lá em cima. Então é isso. Fechou. Obrigado, Paulão. Valeu. Vem cá, Alexandre. Isso. Também. Cada um de vocês. Fechou? Então vamos lá, Alexandre. O que você tem para nós aí? Poxa, que eu vou guiando aqui. Desculpa. Não, de boa. Então hoje nós vamos falar sobre conversar a respeito do monte de da influência chamado economia. Economia. Boa. E dentro da economia a gente vai falar sobre negócios, empreendimentos, vamos falar sobre a dinâmica do dinheiro. Até gostaria de perguntar para vocês, o dinheiro ele é espiritual ou apenas material? O que vocês acham? Acredito que os dois, cara. Eu acredito que os dois. Ele é material, mas também quando você
abençoado, você acaba abençoando outras pessoas também. Então ele acaba sendo pessoal, espiritual e material. Pelo menos do meu ponto de vista. Ok. Então, por que que no domingo, assim, nós viemos com uma fé tão espiritualizada no domingo e, e na segunda ou durante a semana a gente não consegue conectar essa mesma fé espiritual nos nossos negócios, na nossa família, nos desafios financeiros que nós temos. Então, eu acredito que o dinheiro, ele sim tem uma questão espiritual, imaterial ou material, porque a nossa vida ela é um todo. Nós somos pessoas que temos corpo, alma e espírito, e tudo está conectado. Então, nós precisamos levar em conta que os nossos negócios, eles sim, a nossa vida sim, tem que ter o dinheiro, tem que ter a prosperidade, temos que romper nessa área. Só que a grande diferença é não deixar que o dinheiro nos domine. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, Alexandre, por muito tempo as pessoas diziam: ah, Jesus está voltando, então para que eu vou juntar dinheiro? Exatamente. Para que eu vou ter uma reserva financeira, tá? Se Jesus vai voltar daqui uns dias ou a qualquer momento? Ninguém sabe, na verdade, quando isso vai acontecer. O que nós precisamos ter em mente de que a nossa vida precisa refletir os valores do reino. Porque tudo que nós fazemos e que nós temos é para ser bem administrado para a glória de Deus. Somos mordomos dos talentos e dos recursos e das riquezas que Deus colocou nas nossas mãos para que bem a utilizássemos para não só o nosso próprio proveito e da nossa família, mas também para os outros irmãos, principalmente com os irmãos da fé, com da nossa casa espiritual. E depois outros que realmente estejam necessitando, que nós possamos ajudar. Abraão, ele foi abençoado para abençoar. E essa é a bênção que nós temos, esse mandato cultural que nós temos de receber a bênção de Deus para também abençoar a outros que precisam, que estão necessitados, que estão passando por alguma dificuldade. Então, isso que nós precisamos ter em mente, que a Bíblia nos ensina, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então você precisa ter o seu coração onde? No dinheiro? Não, você precisa ter o coração no reino, na obra missionária, precisa ter o coração voltado para o Senhor, de que aquilo que você tem como recurso, você vai multiplicar. Isso envolve administração, isso envolve mordomia. E Alexandre, então me diga aqui uma coisa, e a gente também tem líderes religiosos que já caíram em escândalo fazendo coisa errada com dinheiro, e pessoas acabaram criando preconceito com isso, vai estar dando dinheiro à igreja. Eu já ouvi muito disso, às vezes na escola, o cara fala assim, o cara virou crente, está dando dinheiro para a igreja. Isso. Normalmente as pessoas pensam que dar uma oferta na igreja ou entregar o seu dízimo é como se você estivesse dando dinheiro para o pastor. Enfim, pode até acontecer que alguns pastores, de uma forma equivocada, não têm conseguido lidar com as questões financeiras e têm deixado se tomar por essas questões do dinheiro e o seu ministério acaba, enfim, caindo numa condição complicada, trazendo uma má imagem, um inconsciente coletivo muito ruim a respeito de você ofertar na igreja. Quando ofertar na igreja, entregar para Deus, para que os homens administrem. Tá? E essa mordomia, essa administração, justamente envolve uma questão de caráter que o pastor tem que ter para poder administrar esses recursos para a glória de Deus, suprir as demandas da igreja, mas muito mais do que isso, é que quando nós entregamos o dízimo ou damos uma oferta, vem falar de fé. Dinheiro é uma questão de fé. Dinheiro é uma questão que você vai entregar na igreja, não para o pastor, mas sim para a obra de Deus, para a obra missionária. Deus não precisa do dinheiro que você está entregando. Não, ele é o próprio dono do dinheiro. Ele disse, meu é o ouro, minha é a prata. Então nós servimos a esse Deus rico que nos faz prosperar para ajudar outros, como a casa de Deus, a obra missionária, uma família necessitada, uma cesta básica, enfim, uma oferta que você traz à igreja. E essa oferta deve ser com alegria, não por necessidade, mas como alegremente, de coração, você entregar essa oferta diante de Deus, diante do altar, e dizer, Senhor, isso é para ti, isso é o meu sacrifício.
essa é a minha entrega que eu estou fazendo para o Senhor, para refletir que, como eu sou grato a Ti por tudo que tem feito a mim através dessa oferta, eu quero te agradecer por tudo. Você já viu o caso daqueles monges, eu digo monges, mas às vezes até religioso mesmo, aquela expressão religiosa, que traz uma ideia de pobreza, de miséria, de pouco. Será que isso, para muitas pessoas que acreditam, isso não é uma grande espiritualidade? Depende. Aí vai muito do que a pessoa tem no seu coração e de como ela interpreta a Bíblia. Biblicamente falando, a prosperidade, ela é algo que vem de Deus. Se você ler ali em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, vai falar que o Senhor nos concede habilidade, recursos para que tenhamos sucesso. Então Deus é um Deus de prosperidade. Eu acho que você ficar se esnobando ou ostentando, isso não é prosperidade. Isso é ego inflado. Mas quando você tem os seus recursos e com humildade administra isso, não tem nada a ver com votos de pobreza. Muito pelo contrário, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus e somos e temos habilidades do Espírito Santo para fazer riquezas. Riqueza não é um pecado. Riqueza é um bem que Deus nos deu para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Então, muitas vezes você confunde riqueza com ostentação, mas não é. São coisas totalmente diferentes. Então, por isso que o Senhor nos concede habilidades, recursos para crescer, para prosperar, para criar produtos, criar soluções para ajudarmos ao desenvolvimento da sociedade. Então, a questão da ciência, dos negócios, nos ajudam a criar uma sociedade, criar uma sociedade melhor para o avanço e social das pessoas, para que elas cresçam, saiam da linha de pobreza, saiam de uma situação de miséria e venham para uma situação de prosperidade, mas com a ajuda de Deus. E essa ajuda de Deus, ela vem para que você ajude outras pessoas também. Como você comentou, né, que tem os pastores que se perdem no ministério, mas o importante é você fazer de coração. Você dá a sua parte de coração e entrega para que os homens administrem. Aí cada um faz a sua parte no reino de Deus, né? Sim. Porque essa entrega da oferta, ela é uma semente. Então, se você planta essa semente, ela vai crescer. Você fala de semente, mas só para o pessoal que está em casa. O que seria uma semente? Sei lá, vamos supor, o Joãozinho ganha R$1.000. O que seria uma semente do Joãozinho, para as pessoas entenderem? Tá, vamos lá. Hoje, no nosso meio urbano de convívio, nós não temos muita noção do que seria um agricultor. O agricultor, ele lança uma semente e espera. Ele rega, ele cuida, ele vai esperar essa planta crescer para dar os seus frutos. A semente de oferta é uma entrega daquilo que você vai querer colher no futuro. Não é uma barganha onde eu dou e Deus vai me dar. Não, você entrega como uma semente, e isso vai voltar em forma de fruto. Se o Joãozinho ele tem R$1.000 e deseja fazer disso prosperar, então ele vai entregar conforme aquilo que ele sentiu no seu coração. O dízimo a gente entende que são 10%, mas a oferta é livre. Você pode ofertar tudo, ou pode ofertar um pouco, aquilo que você sentir no seu coração. E a oferta, como uma semente, é a colheita de um produto futuro, de um fruto futuro, que nós vamos ter como colheita. Quanto tempo vai demorar? Depende da semente que você semear. Se você não plantar, como é que você vai querer descansar debaixo da sombra de uma árvore que você ainda não plantou? Cara, para fechar aqui, isso é muito bom, mas eu já vi, por exemplo, e quando, sei lá, a pessoa vai trazer uma mensagem e tem aquela cena lá de Jesus falando daquela viúva ali, dando as 2 moedinhas dela, era tudo que ela tinha. O que você acha disso? Ali está falando só sobre dinheiro ou tem algo mais profundo ali? Totalmente, tem algo muito profundo ali, fala muito de ego, de querer aparecer, porque a própria Bíblia fala que as pessoas davam do que sobravam, mas aquela viúva pobre, ela dava daquilo que ela não tinha. Ou seja, as últimas coisas que ela tinha, tudo que ela tinha, ou seja, ela entregou. Então ela entregou
tudo que ela tinha e os outros entregavam aquilo que sobrava. Sei lá, mas matematicamente falando, pô, essa viúva ela tinha uma renda lá de R$ 100, e vamos pensar num cara que tira R$ 10.000. Pô, se o cara tira R$ 10.000 e entrega 1.000, ele está entregando em números muito mais do que ela. A igreja poderia fazer muito mais com a grana desse cara. Um exemplo, mas ela entregou apenas um pouquinho ali. Se fosse falar de número, o pouco que os outros entregavam era muito mais que ela, não era não? Não é a quantidade que está envolvida. A quantidade é o que menos importa. O que importa é o coração da pessoa. Como que ela entrega essa oferta? É de coração? É voluntário? Porque a oferta, ela tem que ser voluntária. Quando você entrega de forma voluntária, não é o valor que está envolvido, mas é a sua entrega, é o seu coração, é a sua devoção em dar do seu melhor para Deus. Quer falar, Paulo? Sim, nós temos 2 exemplos na Bíblia sobre oferta. A que você citou, da mulher, é como o irmão Alexandre colocou, não é pelo valor, não é o que a igreja vai fazer, mas o que vale é que ela deu o melhor que ela tinha. E ela deu de coração. Por isso que ela foi honrada. A segunda oferta foi Maria. Maria comprou um perfume que um frasquinho pequenininho já era um valor imenso. Ela comprou uma quantidade tão grande que a pessoa tinha que trabalhar o ano inteiro, economizar tudo que ganhou para poder comprar o que Maria comprou. E o que aconteceu? Maria chegou com aquele bálsamo, pegou, quebrou aos pés de Jesus e passou nos pés dele. O que os apóstolos falaram? Maria, você está louca? Olha quanto que você pagou nisso. E você jogou no pé de Jesus? Os apóstolos chegaram e condenaram o gesto de Maria. E o que Jesus fez? Passou a mão na cabeça dela e falou, olha, o que você fez vai ficar gravado. O que você fez é muito importante. Então, não é pelo valor. Ali, no caso de Maria, ela pagou um valor imenso. E ela colocou nos pés de quem? De Jesus. É tipo de uma oferta também. E um outro episódio na Bíblia, de quando o jovem rico chega para Jesus, né? É cabuloso essa parte, jovem. Exatamente. Porque Jesus vê nele um ego inflado, ele quis crescer em cima de Jesus, dizendo que ele cumpria todos os mandamentos já, né? Porque Jesus falou, vai lá e cumpre os mandamentos. Não, mas isso eu já faço. Daí Jesus fala, você já faz isso? Então te falta apenas uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Mas o jovem rico, ele não teve uma atitude honesta no sentido de trazer uma obediência a Jesus, de ir lá e vender tudo. Quando ele ouve isso, ele se entristece e vai embora. E depois nunca mais ele é citado na Bíblia. Alexandre, é uma pergunta até um pouco polêmica, assim, você acha que se esse cara tivesse entregue tudo, não que a Bíblia está mandando entregar tudo, né? Mas se esse cara tiver, todo mundo entregar tudo, é isso que eu quero dizer. Certo. Mas se esse cara tivesse entregado tudo, você acha que em quanto tempo ele recuperaria o dinheiro dele ou até mais? Não sei. Se ele tivesse realmente habilidades, que ele conquistou aquilo e não que tivesse sido uma herança, ele poderia conquistar isso em pouco tempo. Mas não é esse o foco de Jesus. Quando nós nos voltamos para Jesus, o que ele quer é o nosso coração, a nossa sinceridade em adorá-lo e servi-lo. Não tem nada a ver com o valor monetário, porque o valor monetário está vinculado às riquezas deste mundo, e as riquezas do reino são diferentes. Tá? Muito embora a gente utilizamos as riquezas deste mundo, mas as riquezas não podem dominar o nosso coração, como no caso do jovem rico dominava. Então ele era dominado pelas riquezas, e as riquezas precisam ser dominadas por nós para que ela não nos tome e nos tire a salvação ou a graça de servir a Jesus. Um recado para quem está em casa aí. Quando você for fazer uma compra,
A primeira coisa são 3 perguntas que você precisa fazer para você bem administrar o seu dinheiro, para que você não deixe que o seu dinheiro seja o seu senhor, mas que você tenha o seu dinheiro como um servo seu. Você pergunte assim: eu preciso disso? Eu posso pagar? Ai, qualquer outra pergunta, desculpa. Perdão, vamos fazer de novo. Eu preciso, eu posso, eu quero. Isso. Faz de novo. Tá, vamos lá, corta aqui. Corta pra mim, corta o microfone. Então, a ideia que eu quero passar para vocês a respeito do dinheiro, para que ele não tome o seu coração, mas que o dinheiro seja um servo e não o seu senhor, antes de você comprar ou consumir alguma coisa, você precisa fazer pelo menos 3 perguntas. Eu posso comprar isso? Eu quero comprar isso? Eu preciso disso? Então você reflita a respeito disso quando você for adquirir alguma coisa, para que você não se envolva em questões de dívidas, mas que você possa adquirir aquilo que você precisa realmente, que você possa pagar e que seja no tempo certo. Show de bola, muito bom. Queria chamar aqui, senta aqui, vem cá. Vem, dito aí, cara, o que você tomou para si aí? Então, nós tivemos vários ensinamentos na noite de hoje, voltados a como tratar dinheiro, finanças, a como ser um homem de Deus íntegro. E tudo isso nos traz uma riqueza tremenda, né, para o reino. Atitudes que transformam, atitudes que nos faz cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Eu acho que tudo isso foi o que os irmãos trouxeram hoje para mim. E um recado para a galera de casa. Não desista, não desista dos teus sonhos, dos seus projetos, seja firme, confie em Deus e o resto tudo ele fará. Amém. Show. Jess. Deixa eu pensar. Não, pode. Fechou. Vai pensar, já segura aí, Jess. Eu quero pegar o Marcão também. Fala, Edu, do tema que a gente citou aí, cara, o que pegou para você aí, o que você tem de aprendizado aí? Bom, primeiramente, perseverança no Senhor, né, como a vida de José ali foi dito, isso pegou bem no meu coração, perseverar em Cristo, e o que for fazer, botar Cristo em primeiro lugar e fazer o seu melhor, sabe? Porque quando você se doa com o seu melhor, com certeza você vai receber o melhor. E um recado que você poderia dar, um conselho para alguém que está iniciando a caminhada, até mesmo está buscando se organizar, né, para ter um futuro com alguém, casar, construir família, o que você diria para essa pessoa? Mesmo se essa pessoa não tem a mesma fé que você tenha também, sabe? Primeiramente, colocar Deus em primeiro lugar. Pedir o direcionamento e buscar perseverar, ver, analisar primeiro espiritualmente, depois psicologicamente, você conseguir ter um discernimento para prosseguir, né, para ver se aquele realmente é o caminho. Isso para não desistir, não parar. Não desistir, não parar, é perseverar, né? Perseverar é bem isso, é você, mesmo diante das dificuldades, você conseguir perseverar em Deus e executar o que Ele lhe pede, né? Por mais que às vezes pareça ser algo impossível, por mais que pareça que você está no deserto, você conseguir ter a sua visão de Cristo. Fechou. Valeu, meu amigo. Jéssica, por que você acha que a pessoa tem que ir até o fim nas coisas que ela começa? Aí, me pegou, né? Pegou de novo, peraí. Deixa eu ver. Cara, melhor, vamos lá. Qual é a recompensa que você acha assim que se você for até o fim, seja do seu o curso que você está fazendo, qual é a recompensa que você acha que você tem em cima disso? Cara, eu consegui ir até o fim. Então, cara, é isso aqui que eu vejo. O que você se vê no espelho? Cara, se eu conseguir passar, se eu conseguir me formar,
Eu me vejo dessa forma, assim, como você se enxerga conseguindo concluir X etapas na sua vida? Cara, eu vejo como que fosse tipo um sucesso, né? Porque eu tô fazendo para finalizar e ter depois uma carreira que vai tipo me dar um sustento para mim, para minha família, com o que eu estou fazendo. Tipo, daqui é como que eu vejo, cara. Então você se vê fazendo, por exemplo, mais de uma coisa, tendo mais de um negócio? Sim, sim, claro. É meu objetivo. Tipo, a faculdade é como eu tava falando, a faculdade é meu foco, mas assim, é o porto seguro. Mas o resto eu acho que vai ser complementar. E se dá bom também, tipo, se dá certo, eu acho que vai ser várias coisas. Entendi. Entendeu? E se você pudesse dar um recado, por exemplo, para o cara que está querendo transitar de carreira, mas ele tem muito medo, é um cara muito seguro, sei lá, o cara é CLT, está trabalhando até mesmo no chão de fábrica, ganhando salário mínimo, ele quer transitar, mas ele não sabe o que fazer. Qual o recado você daria para esse cara? Assim, dependendo das habilidades que ele tenha, seria bom fazer um curso, né? Ah, podia ser um curso físico, podia ser um curso online, mas uma recomendação que eu faço seria um curso que seja de acordo com as habilidades que ele tem, que seja parecido com o que ele já faz. Ah, não, ele gosta de computador, que seja com computador. Eu gosto de manualidade, que seja alguma coisa de manualidade. E uma coisa assim, se tu não tem dinheiro, cara, tem muito curso por ali de graça, Onde, mais ou menos? Só para a galera que não conhece, não sabe pesquisar. em qualquer lugar, cara. Se tu quer aprender oficina mecânica, tu só vai lá e fala, cara, eu quero estar aqui, eu quero aprender, mas eu não preciso de dinheiro, eu só quero aprender. Com certeza o cara vai te contratar. Será, mano? Por quê? Porque ele tá achando uma mão de obra de graça. E você tá conseguindo um curso de graça. Isso, sei lá, para um pai de família, mas será que para um garoto daria certo também? Daria, porque eu fiz. Eu tinha um carro anteriormente, faz quando eu tinha 18 anos. Eu comprei um carrinho bem belinho. Já faz uns 20 anos já. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, faz uns 10 anos atrás. Eu tinha um carro velho, só que eu queria arrumar ele, eu queria consertar. Então, para tu consertar, tu tem que saber trabalhar a lanternagem, certo? Certo? Para como arrumar por fora, pintar, colocar massa e tudo, né? Aí que eu fiz, cara, se eu ia fazer um curso, eu ia gastar uma grana para aprender a fazer. É verdade. Aí que eu fiz, eu fui a uma loja de lanternagem, eu falei, vocês estão precisando de trabalhador aqui? Ele falou, não, nós estamos precisando, a gente está completo. Eu falei, cara, eu quero aprender isso aqui. Então, assim, vamos fazer assim, eu posso vir, eu te ajudo, eu faço tudo, eu limpo, e vocês me ensinam? E eles aceitaram. Eles já tendo tudo trabalhador. Isso já aqui em Curitiba? Não, isso foi lá na Venezuela. Mas eu sei que dá certo. Porque assim, vamos supor, você tem uma empresa e você ensina solda, certo? E chega uma pessoa ali, cara, eu não sei trabalhar solda, mas eu quero aprender e eu vou vir, você não precisa me pagar nada, mas eu quero que você me ensine. Você vai colocar ele primeiro a limpar o chão. Mas depois de tu ver que ele tá, tipo, dedicado, ele tá indo todo dia, tu vai falar, "Ei, garoto, vem aqui, ó. Ó, tu vai soldar assim, desse jeito, tu faz aquilo, faz Então lá." tu testa o cara antes com outra coisa. Exatamente. Porque tu não vai dar uma máquina de solda de uma vez. Tu vai colocar ele para fazer alguma coisa que tu não quer fazer, mas é para tipo educar a pessoa, sabe? Se a pessoa continua indo, aí já tu sabe que a pessoa quer aprender mesmo. Então depois já tu começa a ensinar ele e ele já tem um curso de graça e tu tem um trabalhador de graça. Então, para você, por exemplo, se a gente fosse, porque às vezes a gente fala sobre perseverança, é um negócio muito amplo, né? Então, para você, perseverança é começar, mesmo que não seja ali, sei lá, no caso desse tema a respeito de solda, o menino não começou trabalhando na solda, ele começou varrendo o chão. Isso é um aspecto de perseverança. Exatamente. Porque tu quer aprender solda, mas o cara não vai te dar uma máquina de solda. Tu tem que ganhar a confiança do cara, porque tu não conhece ele. Entendeu? Então, qual foi a parte que eu fiz? Eu fiz com essa pessoa, aprendi o que eu queria aprender. Não foi a fazer o carro de uma vez, porque eu não sabia muito, porque ele não me colocava muito. Aí que eu fiz, eu fui para outra oficina, eu falei, cara, eu já trabalhei 2 meses lá, em um lugar lá, aprendi pouco e tal, e eu quero aprender, eu quero trabalhar aqui. Aí sim era remunerado. Então, aprendi mais, só que ganhar dinheiro. Então, consegui um emprego por isso. Então, você que está desempregado, para o cara que está desempregado, ele está querendo trabalhar, dá uma mensagem para ele aí.
Ó, se você não tem dinheiro para fazer um curso, você pode fazer o que eu te expliquei. Tem muitas pessoas que é sua ajuda e ele vai te ajudar com uma aprendizagem. Então, assim, se não tem dinheiro para curso, pode fazer aquele método que funciona muito bem. Fechou. Vem, Marcão. Valeu, mano. Pera aí, deixa eu só fazer a parte do Marcão aqui. Fala, Marcão, de tudo que foi falado aí, mano. O que você aprendeu aí que tocou mais você? Cara, principalmente a parte da perseverança, né? Acho que não desistir, como eu já havia citado aqui, de sonhos, prosperidade e tudo. E não deixar se levar, cara. Por tudo, não ter ego, nada. Independente da situação, qualquer coisa que aconteça, continua humilde. Humildade sempre. Tá, mas e se você notar que o negócio, tipo assim, é furada, como é que você poderia indicar isso para alguém? O cara, sei lá, o cara comprou um curso, ele não tá conseguindo aplicar aquilo, tudo que está sendo falado no curso, e daí ele abandona o curso, ele tá perdendo tempo, seria interessante fazer um investimento em outro lugar, onde você diria assim que, cara, essa situação é que seria mais interessante abandonar, não, essa daqui é mais interessante perseverar. Você conseguiria dar algum exemplo assim? Na verdade, antes de tomar qualquer decisão, qualquer curso que o cara vai comprar, ele tem que ver se aquilo vai vir acrescentar para a vida dele ou não. Então você pega ali, o que o cara quer. Primeiro você tem que colocar na cabeça o que você quer. A partir disso você procura algum curso, alguma formação, aí sim é um pontapé inicial. Agora, se você já tomou a decisão errada, talvez um negócio que você começou e um negócio que você não quer, cara, muda a rota, vai para outra coisa, que busca o que você quer. E na real, o propósito vai vir junto com o caminhar do tempo. Assim como o José levou 13 anos para se concretizar o que era para a vida dele, às vezes a gente está há 1 ano, 2 anos também do que é para se concretizar para nossa vida. Então manda um recado aí para quem tá querendo desistir agora, mano. Recalcula. Se for para desistir, se não é mais para isso, desista. Não é feio desistir. É feio ficar parado. E continua. Bola para frente. Show de bola, galera. Então esse aí foi o nosso momento aí de homens, esse momento aí de podcast, de falando de trabalho, falando de Deus, espiritualidade, saúde. Se você curte essa parada e é daqui de Curitiba, você está convidado para fazer parte dessa roda também. Tamo junto. Vamos embora. Não, o beijo eu corto.